E aí pessoal, como é que estão? Tudo bom? Hoje eu quero falar sobre interdição de propriedades rurais. Por que uma propriedade rural é interditada? E o que o produtor deve saber sobre as interdições? Primeiro eu preciso falar sobre a regra primordial e fundamental no que diz respeito às relações entre produtor rural e serviço veterinário oficial. Essa regra fundamental, que é a base de todo o serviço veterinário oficial, está no decreto do SUASA, por exemplo, que é uma regulamentação de uma lei federal. O decreto SUASA diz que os participantes do SUASA, ou seja, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, são os produtores rurais, são as associações de produtores e são os serviços veterinários oficiais. Esse SUASA possui como objetivo principal, que eu considero principal, o controle e a manutenção da sanidade de rebanho e a sanidade vegetal. Então, para que se mantenha a sanidade animal, os participantes do SUASA, ou seja, produtores rurais, associações, fundos e os serviços veterinários oficiais devem trabalhar colaborativamente para que se alcance esse objetivo, que é a manutenção da sanidade animal. Então, os serviços veterinários oficiais, para conseguir alcançar esse objetivo, trazem consigo outras normas, outras regras sanitárias que dizem que, para controlar uma doença e manter a sanidade animal de um respectivo rebanho, eu preciso interditar, conter a movimentação desses animais. Em base a tudo isso. Então, o Serviço Veterinário Oficial, juntamente com os participantes do SUASA, que são os produtores rurais, associações, devem trabalhar colaborativamente para alcançar o objetivo maior, que é manter a saúde do rebanho. Por isso, as interdições de propriedades rurais ocorrem. O que é uma interdição? Interdição significa que os animais que estão acometidos por uma doença ou uma propriedade que tem um caso de uma doença deve restringir a movimentação desses animais suscetíveis para que não ocorra a transmissão de doença entre outras propriedades, acometendo aí o maior número de rebanho e dificultando ainda mais o controle da doença. As interdições, elas podem ocorrer por meio de espécies, por meio de finalidades, qual que é a finalidade da movimentação, então eu posso interditar uma finalidade ou não, e também equipamento de utensílios e subprodutos e produtos de origem animal. Estarei aqui alguns exemplos para ilustrar melhor essa situação. Anemia infecciosa equina. Anemia infecciosa equina, a interdição é apenas para equídeos e os seus equipamentos e arreios e equipamentos de lida dos animais. Então, eu posso, num caso de uma anemia infecciosa equina na propriedade, os bovinos possuem trânsito livre, sem problema nenhum. Por quê? Porque os bovinos, os bezerros, por exemplo, que você quer vender, eles não são acometidos pela anemia infecciosa equina. Então, a interdição, no caso de anemia infecciosa equina, é direcionada à espécie e aos equipamentos e utensílios que podem transmitir a doença. Por exemplo, se você pegar um animal com anemia e o vaqueiro lá emprestar a espora com ponta para o vizinho, então aquele lá pode ser um material contaminante. Se você pegar e emprestar a sua agulha que você aplicou injeção no seu cavalo para o vizinho, então interdita-se os animais, os equipamentos, para evitar a disseminação da doença. Uma outra doença, brucelose. A brucelose, eu interdito os animais bovinos da propriedade. Brucelose bovina, interdito bovinos, bubalinos, entendeu? Ou bovinos e bubalinos na propriedade. Mas se eu quiser mandar para abate, não interdito. Então, para a brucelose, os animais podem ser encaminhados para abate. Então, a interdição não é total. No caso da anemia infecciosa equina, que eu falei anteriormente, os animais também podem ser encaminhados para abate, então a interdição não é total. No caso da febre aftosa, que é uma doença altamente contagiosa, a interdição é total, não há nenhuma finalidade de trânsito pela qual os animais possam movimentar. Portanto, a febre aftosa, a interdição, os animais são destruídos na propriedade e eles não podem sair da propriedade devido à alta patogenicidade e contagiosidade, vamos dizer, da doença, certo? Então, a febre aftosa, a interdição é total. No caso da raiva, a raiva não há interdição. Por quê? Porque se um bovino sair com raiva de uma propriedade, ele vai morrer com raiva sem passar para outros bovinos. É muito difícil ver um bovino morder outro bovino e transmitir a doença, ou criar uma lesão que possa causar uma fonte de infecção, uma porta de entrada em outros animais. Então, a raiva, por exemplo, ela não resulta em interdição. Então, em relação à interdição de propriedades, primeiro, ela deve ser pensada em doenças infecto-contagiosas, não é qualquer doença. Botulismo, não existe interdição, não existe nem programa de botulismo, porque a doença começa ali e acaba ali. Raiva, não há interdição, a doença começa ali e acaba ali. Deve-se também pensar na espécie,
qual é a espécie acometida, qual é a espécie suscetível. Então eu interdito as espécies suscetíveis à doença. E finalidades. Se é uma doença de alta patogenicidade e fácil disseminação, a interdição é total, independente da finalidade. Não tem como levar para abate os animais, porque pode acontecer dessa doença se transmitir pelo caminho desse trajeto da propriedade até o estabelecimento de abate, certo? Então deve ter a finalidade da interdição, a espécie interditada, e os equipamentos e os produtos e subprodutos. Se os produtos e subprodutos forem também potenciais transmissores da doença, também serão interditados, não podendo ser comercializado, por exemplo, leite, queijo dessa propriedade rural, certo? Era isso que eu tinha para tratar. Se vocês não me conhecem, sou o Wilkin Lima, sou médico veterinário e criador do canal Regras do Agro. Se você gostou desse vídeo, faça a gentileza de compartilhar para que chegue a mais produtores rurais. Em breve traremos mais conteúdo e mais vídeos sobre diversos assuntos das regras que regem aí a área animal do agronegócio brasileiro. Um abraço e até a próxima.